Você já ouviu frases como está caro demais, vou pensar melhor ou agora não é o momento? Se sim, você não está sozinho. Essas são objeções clássicas de vendas, verdadeiros bloqueios no caminho do fechamento. Mas e se eu te dissesse que essas objeções não são o problema em si, mas um reflexo do que está acontecendo no cérebro do seu cliente? Eu sou o professor Regiano Vedovato, eu sou especialista em neurovendas e desenvolvimento humano. E nesse vídeo, nós vamos decifrar juntos as objeções de vendas à luz da neurociência, entender os seus gatilhos e apresentar estratégias práticas para superá-las, usando evidências científicas e técnicas aplicáveis em qualquer nicho de mercado. Vem comigo? Bom, vamos lá então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Você que acompanha meu canal aqui já sabe, né, como é que funciona aqui. Eu gosto de compartilhar bastante conteúdo, por isso eu compartilho aqui. Os meus vídeos são bastante profundos, então eu compartilho sempre a minha tela com você. Nesse vídeo aqui, ó, eu separei alguns tópicos para essa aula, né? Por que os clientes dizem não? Nós vamos falar também um pouquinho sobre o medo da mudança, a aversão à perda, como funciona isso no cérebro, a importância da percepção, que é a heurística, tipos de objeções e como interpretá-las, decodificando as objeções mais comuns, e aqui a gente vai falar sobre objeções de preço, objeções de tempo, objeções de recursos, e também eu vou trazer para você aqui algumas técnicas de conversa que encantam o cérebro do cliente. Por que os clientes, afinal de contas, dizem não? Bom, existe um estudo publicado no Journal of Neuroscience de 2007, onde ele fala que o cérebro humano é altamente sensível a incertezas. Segundo esse estudo mesmo, o cliente, quando o cliente ele sente que não tem mais o controle da situação, o córtex pré-frontal, que é o responsável pela lógica, né, esse pensamento mais abstrato, ele entra em ação rapidamente. Ele entra em ação porque o objetivo dele é proteger o indivíduo a possíveis perdas. E aí que começam então, que nascem as objeções. E normalmente essas objeções elas estão ligadas a algum tipo de confiança, ou melhor, algum tipo de falta de confiança. Eu costumo falar que normalmente essas objeções, diferentemente do que o cérebro muitas vezes interpreta como se fossem rejeições, essas objeções normalmente elas estão ligadas à falta de confiança ou em você como profissional, porque você não conseguiu ainda criar essa autoridade, essa confiança com o potencial cliente, ou com o seu produto, né? Entende-se aqui o produto, serviço ou até com a sua oferta. E às vezes também pode acontecer que esse cliente ainda não sente confiança na sua empresa. Então normalmente por conta disso, por conta dessa situação que o cliente imagina estar perdendo o controle e o cérebro, o córtex pré-frontal, começa a agir para defender essa pessoa de possíveis ameaças, então começam assim surgir as objeções em uma negociação. Isso tudo leva a pessoa a ter medo de mudança, ou seja, ela tem uma certa aversão a perder, aversão à perda, segundo dizem os estudos. O psicólogo Daniel Kahneman, ganhador do prêmio Nobel, ele provou com a teoria da perspectiva que as pessoas têm duas vezes mais aversão à perda do que prazer pelo ganho. Isso explica, por exemplo, porque muitos clientes eles resistem a fechar negócios, principalmente novos negócios, mesmo quando a sua solução ela parece ser a melhor, parece ser muito boa. Então o medo de dar um passo errado, ele fala muito mais alto do que propriamente o prazer ou talvez a necessidade dele ganhar algo com aquilo que você está oferecendo naquele momento. E aí entra a importância da percepção, que nós chamamos de, na neurociência, de heurística. O próprio Kahneman, né, ele traz nos seus estudos os atalhos mentais, ou seja, na prática o que você vende pode não ser rejeitado pelo que é, mas sim pelo significado que o cliente atribui a ele. E a heurística prova isso. Ou seja, os estudos da heurística de Kahneman mostraram que o cérebro tende a tomar decisões rápidas com base em atalhos mentais. O que significa isso, professor? Significa que através de preconceitos e experiências de tudo aquilo que ele já viu, ouviu e sentiu durante a vida dele, acabam também profundamente influenciando essas objeções. Porque baseado nessas experiências ele vai tomar as suas decisões e muitas vezes vai levantar objeções baseado nas suas crenças. E quais são os tipos de objeções que existem, professor? Bom, vamos lá, eu quero compartilhar com você alguns tipos de objeções e como que você pode interpretá-las. Primeiro, objeções e respostas prontas. São aquelas objeções automatizadas, como, por exemplo, olha, eu só estou dando uma olhadinha,
não tenho interesse, estou sem dinheiro no momento e outras, né? Que nesse momento o cérebro do cliente está no modo defesa, ele está simplesmente bloqueado e ele usa as respostas prontas já para cortar qualquer tipo de conversa. Outro tipo de objeção são as objeções de dispensa, são aquelas tentativas de adiar o fechamento. Por exemplo, quando o cliente fala, olha, me mande o seu catálogo aí pelo WhatsApp, que depois eu dou uma olhadinha com calma, ou então ele fala assim, ó, me manda por e-mail e eu vejo depois. Na verdade, ele não tem coragem de te cortar diretamente e ele, sendo um pouco mais delicado, um pouco mais educado, um pouco mais polido, ele simplesmente usa esse tipo de objeção para te dispensar de uma forma mais, com uma certa categoria. Próxima, objeções de pequenos compromissos. Ou seja, são aquelas que simplesmente são tentativas que o cliente usa de evitar um pequeno compromisso. Por exemplo, quando ele fala, olha, eu estou sem tempo para te receber hoje, olha, essa semana eu estou em viagem, eu não consigo lhe dar atenção. Então, normalmente quando ele simplesmente coloca essas objeções é porque ele não quer assumir pequenos compromissos. Ele sabe muito bem que se ele falar sim por uma reunião, uma visita ou algo nesse sentido, ele estará dando um passo importante dentro da jornada de compra e com isso automaticamente ele está facilitando a sua vida. Por isso surgem todas essas objeções. E por último, são as objeções verdadeiras, as objeções genuínas. São aquelas que revelam de fato as dúvidas reais. Essas sim são oportunidades de ouro para aprofundar no diálogo, para você cavocar um pouco mais, para você entender um pouco mais quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os desejos, quais são os sonhos, os objetivos desse seu cliente, para que você possa fazer uma oferta muito mais assertiva. Vamos falar agora então das objeções mais comuns, decodificando as objeções mais comuns. A primeira, é claro, é a objeção de preço. Quando o cliente fala que está caro, algo assim, né? Que ele tenha um mais barato na concorrência. Olha só, segundo o professor Antônio Damasio, as emoções são decisivas para as decisões racionais. Isso quer dizer o quê? Olha, quando o cliente fala está caro, essa frase ela ativa no vendedor o medo de perder a venda. Mas, muitas vezes, ela é um reflexo da falta de percepção de valor. Segundo esse estudo, né, do Antônio Damasio, mostra que as emoções são decisivas para as decisões racionais. Então, o que você precisa fazer nesse momento? Mostrar para o seu cliente o impacto emocional e prático do seu produto. O porquê ele vale mais do que a concorrência. E não apenas o preço, a questão monetária. Então peça a oportunidade para o seu cliente nesse momento para você mostrar o porquê o seu produto, o seu serviço, a sua solução vale mais. E use comparações. O valor investido aqui, senhor cliente, é menor que uma pizza por semana, é menor do que um cafezinho por dia e vai gerar resultados XYZ por meses, por anos, por décadas e assim por diante. Esse tipo de comparação, que nós chamamos de contraste, ele é um gatilho muito poderoso para tomar decisão no cérebro humano. Próxima, objeção de tempo. Vamos lá? O cérebro, ele prefere manter o que já conhece. Isso se chama viés do status quo. Então o cérebro ele tem essa tendência. Quando o cliente fala para você, olha, eu preciso pensar um pouco melhor, o que o cliente realmente está querendo te dizer é que ele precisa de mais segurança para decidir. Então ninguém pede para pensar quando está seguro da decisão, quando está convicto da decisão. Normalmente ele pede para pensar porque alguma coisa não ficou clara e alguma coisa deixou ele inseguro. E o que você precisa fazer então nesse aspecto? É tentar criar um senso de urgência sem pressão psicológica, tá? Porque você precisa quebrar essa barreira. Por exemplo, você pode simplesmente falar para ele, seu cliente, eu compreendo, mas eu só queria lembrar que essa condição que eu estou lhe ofertando, ela é válida apenas essa semana, tá bom? Me fale qual é exatamente a sua dúvida, por favor, e assim nós podemos alinhar juntos se é o momento certo ou não. Ou seja, você precisa aqui de fato entender qual é a verdadeira objeção, a objeção genuína para continuar a venda. Próxima, objeção de recursos. Mostre casos de clientes parecidos, isso ativa o efeito de prova social, como descrito por Robert Cialdini, no grande livro, no best-seller dele, né? Quando o cliente fala que ele ainda não tem recursos, na maioria das vezes ele está falando para você que ele não tem estrutura para isso agora. Essa objeção, ela esconde muitas vezes a dúvida, será que isso realmente funciona para mim? Será que isso realmente funciona na minha empresa? Será que isso vai funcionar nesse momento para mim?
mim? Então mostre casos para esse potencial cliente, casos de clientes parecidos. Isso vai ativar o efeito de prova social, como eu acabei de falar aí, descrito por Cialdini em 84, que aumenta, lá no livro dele, Armas da Persuasão, né? Não sei se você leu, se você não leu, eu recomendo. Isso aumenta muito a confiança do comprador ao ver que outras pessoas também se beneficiaram, que outras pessoas também tinham a mesma dúvida que ele tem, a mesma insegurança, mas que tomaram a decisão e depois que tomaram também se beneficiaram e tiveram um resultado da mesma forma como você está mostrando que ele poderá ter usando a sua solução. E vamos lá então, agora eu quero compartilhar com você algumas técnicas de conversa que encantam o cérebro. Por quê? Porque quando nós falamos de neurovendas, nós falamos aqui de vendas consultivas, a gente está sempre procurando fazer uma oferta que seja cada vez mais agradável ao cérebro do comprador. E como é que eu faço isso? Bom, eu quero compartilhar com você algumas técnicas aqui, um passo a passo. Mas antes eu preciso te lembrar que você pode se aprofundar nesse e em outros roteiros, lá no método Neuroreferência, que é mais do que um simples método, é um verdadeiro estilo de vida. Nele, através de uma metodologia exclusiva e comprovada, eu trabalho um passo a passo, desde a prospecção até o fechamento de negócios. Principalmente para você que trabalha com vendas complexas, aquele tipo de vendas que normalmente o cliente não toma a decisão de compra já no primeiro contato. Mais pessoas acabam sendo envolvidas na decisão e por isso necessita de uma venda mais consultiva. No Neuroreferência, você tem um caminho seguro para se tornar um verdadeiro campeão de vendas. E olha só, hein? Se você fizer a sua inscrição ainda hoje, ao aplicar o código de desconto TOP20, você terá 20% de desconto. Aproveite! Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário para você fazer a sua inscrição. Número 1. Conquiste a atenção com uma pergunta relevante. Uma pergunta relevante, um case diferente, uma informação surpreendente que o teu cliente não sabia, uma informação do segmento, do nicho dele, algo que realmente surpreenda ele. Toda vez que a gente quer conquistar a atenção de alguém, a gente precisa quebrar o padrão. E quebrar o padrão, muitas vezes com uma pergunta inteligente, é suficiente para você quebrar esse padrão. 2. Identifique-se com brevidade e empatia. É muito difícil o cliente criar conexão e autoridade, né? Principalmente com aquelas pessoas de que têm dificuldade de se identificar, de se apresentar. Então, quando você usa da empatia, se apresenta de uma forma cordial, de uma forma onde cria confiança e gera ocitocina. A ocitocina é aquele hormônio que dá confiança. Quando você utiliza essa apresentação, você se identifica, fala de onde vem, como conseguiu o contato dessa pessoa, isso faz com que o outro lado se sinta muito mais confortável com aquilo que você está propondo naquele momento. 3. Apresente o objetivo do contato com clareza. Pradep, lá no seu livro O Cérebro Consumista, ele deixa muito claro lá que uma das coisas que o cérebro mais abomina é falta de clareza. Quando ele sente que é algo confuso, ele procrastina a decisão. Não é eu que estou falando, Dr. Pradep, lá no seu estudo, no livro O Cérebro Consumista. Então, quando você apresenta o objetivo do contato com clareza, facilita muito a receptividade também do outro lado e diminui consideravelmente a quantidade de objeções. Fale com clareza. Olha, senhor cliente, eu sou fulano de tal, consegui seu contato em tal lugar e o objetivo do meu contato é... Fale exatamente qual é o objetivo do seu contato. Próximo, peça aquilo que deseja sem rodeios, de forma clara e direta. Se você quer uma reunião, peça a reunião. Se você quer fazer uma visita para o seu potencial cliente, peça uma visita. Se você quer fazer um convite para o seu potencial cliente ir até a tua loja, faça isso e esteja preparado para responder e resolver as objeções que possam aparecer a partir disso. 5. Reaja com naturalidade às objeções. As objeções, elas irão surgir. Vai depender muito do grau de conexão e confiança que você gerou com esse potencial cliente. Agora, quando você recebe uma objeção, você precisa fugir do confronto, porque a maioria dos clientes, quando colocam uma objeção ou de respostas prontas ou de dispensa, na sua intimidade, lá no seu inconsciente, ela está esperando que você vá para o confronto. Por quê? Porque dessa forma ele pode ir também para o confronto e te dispensar de vez. Então, você deve reagir com
naturalidade, porque as objeções elas estão ali, elas fazem parte do negócio. E quando você reage com naturalidade, você simplesmente se recompõe, respira fundo, deixa que o cliente fale e você simplesmente utiliza isso a seu favor, você vai perceber que você vai fugir do confronto, porque esse seu momento de se recompor é o suficiente para você oxigenar o seu cérebro e pensar em alguma frase, em algo, em alguma informação importante para você conseguir reverter essa objeção. Número 6, surpreenda com algo inesperado. Ora, se você então reagiu com naturalidade a essa objeção, você traz agora algo que o cliente não espera. Porque normalmente o que o cliente espera nesse momento é que você vá para o confronto, que você insista, que você tente impor a sua vontade, a sua forma de pensar, a sua opinião. E aqui você vai surpreender ele. Então você simplesmente se recompôs, você pensou e você vai usar algo como: olha, senhor cliente, é justamente por isso que eu estou entrando em contato, eu imaginei que o senhor estaria ocupado nesse momento e é justamente por isso que eu quero marcar uma visita pessoalmente aí na sua empresa, ou então é justamente por isso que eu quero marcar uma reunião através do Zoom, do Meet, para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante, tenho certeza que pode fazer a diferença aí no seu negócio. Então, quando você procura surpreender ele, não indo para o confronto e sim compreendendo e entendendo que de fato você está prospectando ele, né? Você está conversando com ele e nesse momento, de alguma forma, talvez você esteja interrompendo ele, bom, você quebra aí todos aqueles bloqueios emocionais e a tendência é que o cliente fique muito mais receptivo à sua oferta a partir daquele momento. E por último, peça novamente, mas sempre com confiança. Então, uma vez que você conquistou a atenção desse cliente, né, através de uma pergunta relevante, você se identificou com empatia, com brevidade, sendo muito breve, rápido na sua identificação, você apresentou o seu objetivo com clareza, você pediu sem rodeios aquilo que você queria, você reagiu naturalmente às objeções, você surpreendeu com algo inesperado, bom, agora está na hora de pedir novamente. Se você quer a reunião, se você quer a visita, se você quer a venda, peça com clareza aquilo que você quer. Na minha visão, o sucesso das vendas está muito relacionado a isso, a você de fato pedir com clareza aquilo que você quer em uma negociação e estar preparado para reverter as possíveis objeções que irão surgir nessas conversas. Entenda, toda objeção é um presente mal embrulhado. Ela te dá informações que você não teria se o cliente apenas dissesse sim. Vendedores que analisam as objeções mais frequentes conseguem melhorar o seu pitch de vendas e ajustar o seu produto. Use sempre um CRM estruturado para registrar objeções com os seus padrões. Portanto, monte um mapa de objeções, com respostas tipo frases alternativas, provas sociais para cada uma delas. De uma vez por todas, objeções não são suas inimigas. Elas são sinais de que o cliente está prestando atenção. Porém, você precisa estar preparado para superá-las quando elas surgem. Se você quer aprender mais sobre isso, eu recomendo você assistir também esse outro vídeo aqui do meu canal. Nele eu te ensino alguns truques psicológicos para fechar mais vendas. Bora arrebentar de vender? Estamos juntos até o topo. Te espero no próximo vídeo.